Meus amigos criadores, tudo bem por aí? Hoje estou a fazer aqui esta live, falando aqui um bocadinho do final da época de criações. Estamos na fase final, pelo menos aqui no Canaril Santos Costa, já estamos na fase final. Tenho aqui já alguns casais que já comecei a separar, casais que já fizeram o seu trabalho, já desenvolveram o seu trabalho no decorrer desta época, ou seja, fizeram as duas posturas, que é a quantidade de posturas que eu permito aqui aos meus casais de canários de fazerem durante uma época. Muitos criadores perguntam-me o porquê dessa situação. Eu considero que tenho um limite de aves que quero tirar anualmente por época de criação, ou seja, atingir ali a cerca de 200 aves no decorrer da criação. E como tenho 50 casais, se eu fosse para a terceira postura, iria tirar certamente muitas mais do que as 200 aves a que me propus tirar anualmente, todos os anos. Daí só permitir aos meus casais que façam duas posturas. Depois, outra situação também relevante para o bem-estar dos animais é não querer explorá-los em demasia. Desta forma, faço com que as fêmeas efetivamente façam duas posturas. Uma média aceitável e boa serão cerca de 6 filhotes em duas posturas por cada casal, o que é excelente. Por vezes acontece haver posturas um pouco superiores, de 4 ou 5 ovos galados, outras vezes o contrário, apenas 1 ou 2 ovos galados. E normalmente, quando acontece esse tipo de situações, aí sim poderei permitir com que um casal eventualmente vá à terceira postura. Pronto, esta situação acontece relativamente aos Gloucesters. Quanto aos London Fancy, a situação é um bocadinho diferente. A situação dos London Fancies, como é ainda uma raça pouco divulgada, existente em poucos canaris em todo o mundo, aí o que eu faço é deixo as fêmeas colocarem variadíssimas posturas, 3, 4, 5, 6, consoante a vontade do casal, mas não os deixo fazer a choca dos ovos até ao fim e depois criar os filhotes. Relativamente aos London, eu uso os Gloucesters como amas, o que me permite conseguir tirar de um só casal de Londons cerca de 10, 15, 20 filhotes, pois a única coisa que eu estou a fazer é provocar o acasalamento entre o casal, fazer com que a fêmea coloque os ovos e depois passo esses ovos para debaixo de casais de Gloucesters. Pronto, a época está também muito a decorrer ainda, também um pouco por causa disso, devido à situação dos London, que ainda continuam a colocar ovos, os quais ainda estão galados, e então dessa forma eu ainda continuo a investir um bocadinho aqui nas criações, principalmente ao nível dos London. Depois tenho aqui ainda a situação dos Gloucesters. É nesta altura, no final da época de criação, que eu aproveito também para fazer aqui algumas experiências. E que tipo de experiências, perguntam vocês? Portanto, o que é que eu costumo fazer? Eu costumo formar aqui novos casais no final das criações, em que eu acho que poderá existir aqui um potencial de qualidade se eu juntar um espécime A com o espécime B, e então, após o término das criações dos casais que eu defini logo desde o início das criações, eu agarro num macho que eu acho que tem uma determinada qualidade e que irá encaixar bem com uma fêmea que também tem algumas determinadas qualidades. E tento fazer uma postura de experiência para verificar se efetivamente consigo complementar, consigo evoluir de alguma forma o meu plantel aqui, ok? Aqui o amigo Joaquim Araújo Pires Moreira, boa tarde, olá amigo, como está? Tudo bem? Vou agora entrar aqui no Canaril. Por estes dias tem estado bastante calor, embora hoje esteja muito melhor. Nos últimos dias tiveram aqui cerca de 38 graus. Graças a Deus aqui no meu Canaril, e como eu tenho o Canaril todo revestido a poliuretano, eu consegui evitar esse excesso de temperatura, ou seja, enquanto no exterior estavam 38 graus, eu consegui manter aqui os 31 graus. Níveis de umidade também a bater os 40, 50 graus de umidade, o que permite com que as criações, a parte que ainda está a decorrer, se desenvolva bem. Eu neste momento tenho aqui 31 graus, como poderão ver. Tenho aqui 31 graus, um nível de umidade relativamente baixo, 35 graus de umidade.
mas pronto, é como vos digo, a temperatura lá fora neste momento está a indicar 34 graus. Eu hoje tenho aqui muito menos calor do que o que tenho tido. Eu tenho tido a necessidade de borrifar o canaril e hoje por acaso não existe essa possibilidade e ainda bem. Pronto, estando aqui, como eu disse, no término das criações, eu vou-vos mostrar aqui alguns dos exemplares que eu tirei no decorrer deste ano. Eu já atingi aquele valor que eu imponho para mim mesmo em cada ano de criação, nos últimos anos, cerca de 200 aves. Portanto, já atingi largamente essa quantidade. Eu, no momento, levo aqui cerca de 210, 215 passarinhos nascidos. Tenho aqui previsto ainda nascerem, talvez aqui mais uns 30 passarinhos. E, como eu vos disse, é tentar aqui explorar um bocadinho ainda a situação dos glosters para ver se ainda consigo tirar aqui mais alguns glosters. Eu neste momento tenho aqui cerca de 70, mais alguns London, peço desculpa. Eu neste momento tenho aqui cerca de 70 London Fancies nascidos. O meu objetivo para esta época eram os 100, infelizmente não aconteceu. Com 11 casais, 2 casais não criaram, uma fêmea morreu durante as criações, portanto limitou-me aqui um bocadinho a situação, mas de qualquer das formas ainda estou aqui a tentar chegar pelo menos aos 80 passarinhos, tirar pelo menos mais uma dezena de passarinhos, era excelente. Boa tarde, amigo Paulo Palmeiro, tudo bem? E então vou aqui virar o vídeo. Pronto, como vocês podem ver, são bastantes os London Fancies que eu já tirei esta época, ou seja, estas são aves que já estão independentes, já foram separadas dos pais, ficam aqui a fazer a muda, não vão para as voadeiras maiores, porque depois são extremamente difíceis de apanhar. Para além dessa situação, eu tenho que ter estas aves mais debaixo de olho, porque assim, a partir do momento que eu começo a ver que elas começam a ganhar algumas penas lipocrómicas, eu coloco-as em gaiolas de 1 metro, para todos os dias, durante a manhã, colocá-las durante cerca de meia hora, 1 hora, em contacto com a luz solar. A luz solar é extremamente importante, porque é isso que provoca a oxidação tanto das partes córneas, dos bicos, das unhas, das patas, como também da própria plumagem. Ajuda a escurecer as zonas de marcação, nomeadamente as penas das asas e as penas da cauda, para que o pássaro depois fique efetivamente como o standard manda. Como podem ver, já tenho aqui cerca de 15 London Fancies devidamente separados, pássaros que eu comecei a verificar que estavam a começar a pintar, ou seja, estão ainda naquela muda, a chamada muda de ninho. A maioria destes passarinhos têm 2, quanto muito 3 meses. Portanto, são passarinhos que já estão a começar, como vocês podem ver, têm ali já algumas zonas, nomeadamente nos ombros, na cabeça, algumas já nas costas, que começam já a pintar. E estas aves automaticamente vêm para estas gaiolas de 1 metro, para posteriormente, todos os dias, eu colocá-las lá fora, em contacto com o sol, durante meia hora, 1 hora, para começarem a oxidar. Depois aqui nas voadeiras maiores, como podem ver, pá, já estão aqui bastantes aves. Aqui é a voadeira dos consortes. Eu vou abrir aqui a porta para ser um bocadinho mais fácil vocês conseguirem ver. Boa tarde, amigo Hilário, tudo bem? Ruben Mel, olá, tudo bem? Francisco Bento, boa tarde, amigo. E como podem ver aqui, já temos aqui variedíssimos exemplares que já estão aqui devidamente independentes, já se alimentam bem sozinhos. Muitos deles já estão a começar a iniciar a muda. Como vocês podem verificar, eu não junto as aves coroadas às aves consortes. As aves coroadas são um pouco mais passivas, também derivado à coroa, e normalmente depois acabam por ser atacadas pelos consortes. Pessoal, digam-me só uma coisa, digam-me se o som está bom, se o áudio está bom. Dê-me só aqui um feedbackzinho, por favor. E depois tenho aqui as aves coroadas, muitas delas também já a fazer aqui uma muda, e que ficam aqui separadas das aves consortes também para estarem mais à vontade. Pá, nestes dias de muito calor, água mudada 2 vezes por dia, logo de manhãzinha e depois aí ao início da tarde, e realmente
Eu verificava quando fazia a muda da água que a água estava choca, estava morna. Há muito calor mesmo nestes últimos 2 dias. Hoje, graças a Deus, o tempo deu aqui uma trégua. E depois aqui tem aquelas aves que são separadas dos pais e que ficam aqui numa primeira fase. Ficam aqui cerca de uma semana, mais ou menos, para se adaptarem a um estilo de vida diferente, sem o acompanhamento dos pais, e só depois é que vão ali para as vadeiras, ou seja, coroados com coroados, consortes com consortes. Depois, como eu vos estava a dizer, opa, ainda tenho aqui vários casais a criar, nomeadamente os London Fancy. Podem ver, tenho aqui a campeã do mundo. Obrigado, Hilário. Obrigado aqui pelo feedback. Como podem ver, tenho aqui a London Fancy campeão do mundo, que já vai na 3ª postura. Aqui tenho um macho que morreu-lhe a fêmea, e o macho tem ficado aqui sozinho. Aqui é um casal que eu estava a ver se fazia mais uma postura. Estou-lhes aqui a dar um descanso, que eu tirei-lhe os ovos que eles tinham há poucos dias. Vou aguardar aqui mais 2 ou 3 dias e depois vou voltar a pôr o ninho. Este é um casal que já me fez 4 posturas, mas parece que parou por aqui, porque começaram a fazer o ninho e a fêmea nunca mais colocou ovos, portanto parece-me que terminou a época para este casal. Este é um casal que tem aqui um filhote, também já é a 3ª postura. A fêmea está lá em cima do filhote, o filhote deve estar prestes a saltar por estes dias cá para fora. Já tem cerca de 17 dias. Aqui é uma fêmea branca que está agora a iniciar a 6ª postura, ou seja, colocou hoje o primeiro ovo desta nova postura. O machinho está aqui em baixo. Portanto, esta fêmea ainda não criou nenhum dos filhotes das posturas que já fez até agora. Esses filhotes são todos colocados debaixo de glossars. Aqui há uma fêmea canela que também tem aqui 4 filhotes. Estão 2 no ninho e já andam 2 cá fora, como podem ver. A ver se ainda conseguia fazer aqui mais uma postura deste casal. Este é um casal em que o macho é o branco, a fêmea é uma fêmea pastel. Esta é a 3ª postura, mas têm sido posturas muito fraquinhas, ou seja, posturas só de 2 ovos galados, mete os 4 ovos, mas só 2 é que estão galados. Portanto, até agora tirou 4 filhotes. Se estes ovos agora estiverem galados, poderá ser que vá aos 6. Este é um dos melhores casais que eu tenho tido este ano. Este casal, como podem ver, já vai na 6ª postura, casal número 8, 6ª postura, sem terem criado uma única cria. E vamos esperar que esta postura seja mais uma que esteja repleta. Ou seja, são posturas muito boas, posturas de 5 filhotes de cada vez, e praticamente todos têm vingado, portanto podem imaginar. Este é outro casal que também tem estado a portar extremamente bem esta época. Também posso mostrar aqui. Vão na 4ª postura. Também quase sempre posturas de 5 ovos galados, 5 crias que nascem. Depois tenho aqui mais um casal que tem aqui 2 filhotes no ninho, como podem ver, com algum calor. E pronto, e depois ainda tenho aqui os glossars, também a dar aqui os toques finais, e lá está, eu tenho que manter esta dinâmica nos glossars, principalmente aqueles casais que eu vejo que ainda se agarram ao choco, para depois servirem de amas, se já tiverem as 2 posturas efetuadas, para servirem de amas. Aqui, como podem ver, é um caso. Eu tenho aqui este casal de glossars que está aqui a criar uns London Fancy. Como podem ver, estão aqui uns London Fancies a serem criados pelos glossars. E é assim que eu tenho conseguido tirar aqui o maior número possível de London Fancies. Isto é uma raça que não é fácil de trabalhar. Apenas cerca de 20% dos passarinhos tirados da totalidade é que terão potencial para se converterem num London Fancy clássico e desta forma poderem participar nas competições. Portanto, vamos supor que se eu tirasse 100 passarinhos, cerca de 50 passarinhos nasceriam aves melânicas, ficariam aves 100% melânicas, 30 passarinhos ficariam Spangleback. Spangleback é um pássaro como este está aqui em cima do comedor no chão, é um pássaro malhado. E apenas 20 passarinhos é que ficariam assim clássicos como a canela que está ali no chão, como vocês podem ver, ou como esta branca. Portanto, é extremamente difícil conseguir tirar qualidade em quantidade dos London Fancy. E depois grande parte das aves que nascem são aves de trabalho.
E se não forem exploradas assim desta forma, menor será a quantidade de aves com potencial. Tenho aqui também algumas fêmeas chatinés que ainda estão aqui a fazer ninho, portanto acredito que ainda vão fazer mais uma postura. Este ano ainda só consegui tirar 4 satinés, devo ter muitos portadores de satiné, mas chatinés puros só consegui tirar 4 até agora. Epá, são passarinhos muito frágeis e que acabam por morrer com alguma facilidade porque ficam mais enfesados que os irmãos e depois acabam por morrer. Tenho aqui um portador de satiné com uma ave branca. E estes aqui vão, lá está, é a segunda postura. Acabando esta postura, acabou a brincadeira para este casal. Salvo erro, penso que tem aqui 3 dias, como podem ver. Portanto, era engraçado tirar aqui um satiné branco, mas parece-me que ainda não é este ano. Pelo menos aqui nesta ninhada não vai acontecer e na anterior também não. Aqui tenho uma fêmea ágata que está neste momento no choco. E tenho aqui os filhotes com o pai. Os filhotes nasceram no passado dia 1 de maio, mais uns diazinhos. E também já vão ali para aquela voadeira intermédia. Pronto, meus amigos, é um bocadinho por aí. Como podem ver, ainda tenho aqui vários casais que estão ligados à corrente ainda. O tempo também assim o tem permitido. Aqui mais um London Fancy que está a ser criado por um casal de Gloucesters. Aqui também mais 4 London Fancies, também está a ser criado por um casal de Gloucesters. Aqui hoje nasceu um London Fancy, estou à espera que nasçam mais 2 porque estavam 3 ovos galados, como podem ver. Já nasceu um, espero que os outros 2 ainda nasçam no decorrer do dia de hoje, o mais tardar amanhã. E pronto, é um bocadinho por aí. Aqui também estão 3 filhotes com o pai, uma vez que a mãe está no choco. É uma fêmea que eu já não vou fazer uso destes ovos. Esta fêmea está aqui no pressuposto de servir de ama para ninhadas de London Fancy, porque ela já fez 2 posturas, chega, e depois o que eu vou fazer é, vou retirar os ovos que ela colocou, independentemente de estarem engalados ou não, e vou substituir por ovos de London Fancy. A mesma situação se passa aqui. Com esta fêmea é exatamente a mesma situação. Esta já não. Esta é a segunda postura que está a fazer. Portanto, eu já vi que tem 2 ovos galados. Portanto, a ver se consegue tirar essas 2 crias. Depois tenho aqui uma azulinha que eu gosto muito, muito curtinha, muito fechadinha. E que tem aqui 3 crias. Tinha 4 ovos galados, houve um ovinho que não nasceu, mas tem 3 crias que nasceram ontem. Estão de boa saúde. Portanto, também é a segunda postura. Depois de criar estas crias, acabou a época também para ela. Aqui tenho alguns London Fancy com o pai. 4 London Fancies, vão ficar aqui mais 3 ou 4 dias com o pai e depois também vão para as vadeiras. E pronto, meus amigos, é um bocadinho por aí. Como podem ver, já há muitas penas no chão. Muitas penas. E é verdade que grande parte destas penas são das aves juvenis, mas daqui por mais umas semanas, principalmente aquelas aves que eu já separei, aqueles casais que eu já separei de Gloucesters, vai começar a aparecer também muitas penas das aves adultas e pronto, vai começar aqui a época da muda da pena. Muita pena todos os dias, muito pó, aí vai ser mais do que nunca, vai ser preciso ter o extrator de ar sempre a funcionar, obrigatoriamente, para tirar aqui o máximo de pó possível, manter as janelas abertas para fazer aqui uma boa circulação de ar. Amigo Francisco, vendo por aqui, já estou a terminar, mas eu penso que no geral a maioria dos criadores estão a tentar tirar as últimas posturas e depois será para acabar, até porque daqui para a frente começa a vir o calor e automaticamente os passarinhos começam a sentir essa situação e começam a querer entrar na muda da pena. E pronto, meus amigos, era só aqui um videozinho só para manter aqui a atualidade aqui do estado das criações aqui no Canadelo Santos Costa. Espero que a época de criações esteja a correr bem, que tenha corrido bem a todos vocês e vamos falando, ok? Então vá.
Um forte abraço, meus amigos.